Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Primeira vez que Deus ele se apresenta ao povo de Israel com um nome. Qual que é o nome que Deus se dá? O grande eu sou. Fala comigo, o grande eu sou. Então, não parece muito o nome de Deus, ou nomes de deuses, não é verdade? Não parece. Grande eu sou, que nome complicado, que nome esquisito. Mas quando Moisés pergunta: Senhor, como que eu vou te apresentar quando me perguntarem quem te enviou? E Deus falou para ele: diga que o eu sou te enviou. Esse nome eu sou, na verdade, ele no original, ele é uma palavra impronunciável, que é YHWH. Como que você lê isso? YHWH. Depois, com o tempo, esse nome YHWH se tornou Yahvé, depois Javé e depois Jeová. E então, na Bíblia, quando você vai ler o nome Senhor, escrito em caps look, todas as letras maiúsculas, então aquela palavra é Jeová. Mas que no original é YHWH. Como que os judeus pronunciavam isso? Eles pronunciavam com um sopro, como se fosse... E aí eles tinham muita reverência para falar o nome de Deus. Mas a maneira que se pronunciava isso era como um sopro. E eu lendo isso, eu meditei em algo. Quando um bebê nasce, e ele sai da sua mãe, qual é a primeira coisa que sai da boca dele? Primeira palavra de um bebê é o nome de Deus. E a última palavra que um homem fala antes de morrer. Ou seja, ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Você começa falando o nome de Deus, mas também encerra falando o nome de Deus. Até aqueles que não acreditam, eles começam dando glória ao nome de Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Aí você percebe que Deus ele vai se revelando na sua palavra. Então, quando ele fala que ele é, eu sou, isso está no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, no Pentateuco. Mas você percebe que Deus ele vai se revelando. Ele vai se mostrando. Muitas vezes, ali em Gênesis, como alguém, sabe, muito obscuro. Poucas pessoas ali tinham conhecimento. Você vai ver, primeira profecia a respeito do filho, está lá em Gênesis 3, o descendente da mulher, aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Depois ele vai se revelando como o Cordeiro de Deus, que substitui Isaac ali no Monte Moriá, e se torna um sacrifício em lugar de Isaac. Depois você percebe que lá em Êxodo, ele vai se revelando no tabernáculo, ele vai se revelando nos juízes, né, como campeão de Deus, nas guerras como campeão de Deus. Ele vai se revelando nos salmos, nos provérbios, né, nos profetas, nos reis, até chegar nos evangelhos. E o evangelho é a expressão exata. O evangelho revela Deus completamente. Por isso a Bíblia, irmãos, não é um livro simplesmente de princípios, um livro de dogmas, um livro de regras. Não, a Bíblia é um livro para revelar o Filho. Amém? A Bíblia é um livro para revelar Jesus. Eu tenho falado 2 semanas atrás, essa é a terceira, só a respeito de Jesus, porque nós somos transformados quando nós contemplamos a Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Coloca para mim. 2 Coríntios 3,18. A Bíblia diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, diga comigo, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então a Bíblia não diz que é alguns, é todos nós. Como que nós somos transformados? Pela contemplação.
Quando nós vemos Cristo, quando nós vemos o Senhor na sua palavra, quando nós olhamos para a Bíblia, lá no grande Eu Sou, e vemos Jesus se manifestando, quando nós lemos na palavra de Deus e vemos Jesus, nós somos transformados. O que te transforma não é pregações que vão estimular você a ser pessoas melhores. Isso é muito bom. Mas hoje em dia você percebe, né, um padrão nas mensagens das igrejas hoje. Primeira delas, se livre de pessoas tóxicas, não é? Aí ele coloca você para se livrar das pessoas que te afligem. Glória a Deus, tem que fazer isso mesmo. Outra pregação muito comum, quem não passa pelo processo, não vive o propósito. Não é comum você ouvir isso? Outra coisa, você é especial demais, você é insubstituível demais, né? Se você não fizer o que tem que ser feito, ninguém vai fazer. Então, tudo isso pode parecer bonito, mas isso não transforma a vida de ninguém. O que transforma é você olhar para Jesus, é ver Jesus. Todos nós precisamos ver Jesus. Você pode falar amém por isso? Então, esse nome de Deus era uma revelação que começa em Êxodo, mas vai culminar lá nos Evangelhos. Ele é o grande Eu Sou. O que é que Ele é? Ele é tudo o que você precisa. Por que esse nome Eu Sou? Porque qual que é a sua necessidade? Ele é aquilo que você precisa para suprir a sua necessidade. A Bíblia diz que Ele é a nossa cura. Então, se você está doente, quem Ele é? Ele é a sua cura. Se você está passando por uma crise de tristeza, de angústia, a Bíblia diz que Ele é a sua alegria. E a alegria do Senhor é a sua força. Às vezes você se sente solitário, sozinho, e precisando de amigos. A Bíblia diz que Cristo, lá em Salmos, Ele foi abandonado pelos seus amigos. Sabe por que Ele foi abandonado pelos amigos? Para que eu e você nunca precisássemos ficar sozinhos, solitários. Tem pessoas que vêm para a igreja porque são pessoas solitárias, sozinhas, e querem amigos. Eu quero te falar, aqui literalmente é o lugar de fazer amizades, de casar, diga glória a Deus. Não tem lugar melhor do que a igreja para você casar, achar uma varoa, um varão de Deus, amém? Então, Deus, Ele é tudo aquilo que você precisa. Você precisa de dinheiro? Quantos precisam de dinheiro aqui, diga amém? Ele é Jeová Jireh, o seu provedor, a sua provisão. O Senhor é seu pastor e nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Amém? Então você percebe, a revelação de Deus, ela é progressiva na Bíblia. É como aquela fruta que todo mundo conhece, Cucurbita citrullus. Quem conhece essa fruta aí? Cucurbita, é um nome esquisito. Cucurbita citrullus. Ninguém conhece? Mas gente, aí você já comeu ela, tenho certeza. Esse é o nome científico da melancia. Melancia. Mas se eu falar aqui para você, hoje eu vou te entregar uma Cucurbita citrullus. O que você ia falar? O que é isso, pastor? Que trem mais esquisito. Mas aí eu pego para você e mostro ali aquela fruta grande, verde, né? Que é muito boa. Mas imagine que você nunca tenha visto uma melancia na vida. E eu apresento para você aqui aquela melancia. Você não sabe que por dentro ela é vermelha. Você nem sabe como é que come aquilo. É grande demais, você morde a casca e vê que o trem é ruim. Vê que o trem é amargo. Aí depois que você descobre, tem que cortar ela, tirar um pedaço. Então, é só um exemplo bobo, mas para você entender. O Deus do Velho Testamento, Ele já começou a se revelar, mas era só a parte verde de fora. Era só aquela parte, sabe, que você olhava e falava assim, meu Deus, se eu errar, ele vai me fulminar. Se eu pecar, a ira dele vai vir sobre mim. Não quero nem muito relacionamento com esse Deus. Você conhecia apenas como uma Cucurbita citrullus. Mas aí vem Jesus nos Evangelhos. E Jesus nos Evangelhos é como um pedaço da melancia,
que te entrega num dia quente, aquela melancia bem geladinha. Quem gosta de melancia aqui? E aí então você agora pode ver e pode experimentar. E depois que ele é assunto aos céus, ele faz um delicioso suco de melancia, bate no liquidificador e você toma esse suco, que é o Espírito Santo, que hoje está dentro de você, fluindo como um rio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz das igrejas. Então, Deus está se revelando. Ele começa em Gênesis, o filho da mulher descendente, ele vai crescendo, vai rompendo, vai se manifestando, até chegar nos evangelhos. No evangelho, é o ápice da revelação de Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que ele é a expressão exata. Você quer conhecer a Deus? Conheça Cristo, conheça Jesus, fale sobre Jesus, veja Jesus. A Bíblia diz que ele é o resplendor. Hebreus 1, verso 3. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Vai projetar? Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata, fala comigo, exata, do seu ser. O ser está em letra maiúscula, mostrando que é Deus. Sustentando, pode colocar na revista atualizada, por favor. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter o único discípulo que chamou Jesus de mestre na palavra foi Judas Iscariotes. A palavra original, mestre, como professor. Porque Judas não via Jesus como o Salvador, ungido. Ele só via como uma boa pessoa. Esse aí é o bom ensinador. Esse aí é o mestre. Esse é o bom professor. Não, enquanto você não vê que ele é o Cristo, que ele é o Kyrios, que ele é o Senhor da sua vida, não pode haver salvação. Pessoas que não reconhecem Jesus como Cristo, como Messias, como Salvador, eles não podem ter a sua salvação, porque só é salvo quem reconhece que precisa de um Salvador. Pessoas boas não precisam de salvadores. Então quando você se acha uma pessoa boa demais, você se acha uma pessoa que não precisa, você não reconhece Ele como seu Senhor. Mas também lá em João 6, 35, ele diz algo. João 6, 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. João 6, 35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, outra coisa que ele disse a respeito dele, eu sou o pão da vida. Ele é o Cristo, o Messias, mas ele também é o pão da vida. E também ele é a água viva, porque ele diz que quem crê em mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então ele é o pão vivo que desceu do céu, e ele é a água viva também. São as duas coisas básicas que sustentam o homem, o pão e a água. Sem isso nós não vivemos. Sem água você não vive, meu querido. Sem um alimento você não vive. Jesus é o nosso alimento básico, é o nosso alimento diário. Por isso ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje, todo dia você tem que se alimentar de Cristo, comer do pão. Então, só de pão eu poderia falar aqui a noite toda. Muitas histórias no Velho Testamento que aponta para Cristo como pão. Quando Davi come dos pães e faz algo de errado segundo a lei, mas não é punido porque ele comeu do pão, Cristo. Quando você come do pão, você está acima da lei, porque existe uma lei superior que é a lei de Moisés, que é a lei da nova aliança, a lei de Cristo. Por isso, quando você come do pão, se alimenta de Cristo, você não está mais debaixo da velha aliança da lei de Moisés. Amém? Mas eu queria só ler uma história de Elias, que Elias comeu de um pão. E o pão que Elias comeu deu um vigor para ele tão grande, irmãos, que ele caminhou 40 dias no deserto. Eita, quantos pães ele comeu, né? Para alimentar 40 dias.
Não foi a quantidade, foi o pão que ele comeu. Esse pão era o próprio Cristo. 1 Reis 19, verso 4, até o verso 8. 1 Reis 19, verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Então Elias não estava num dia bom. Elias não estava num dia legal. O cara, quando pede a morte, irmãos, ele não está bem. Não me responda, mas muitos aqui já pediram a morte para si. Às vezes não com palavras, mas aquele desejo iminente de morrer, de sumir. Queria sumir desse mundo. Pedindo a morte. Isso aqui é um estágio de depressão. Elias estava depressivo. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão. Fala comigo, pão. Quem gosta de pão aqui? Aleluia. Pão quentinho com manteiga. Mas não é esse pão não. Era um pão cozido sobre pedras em brasa. Mas estava quentinho. Estava sobre pedras em brasas. E uma botija de água. Pão e água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Porque quando você come de Jesus, você descansa na presença dele. Verso 7 fala assim: voltou segunda voz do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, que era o pão e a água, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, que é o Monte Sinai, o Monte de Deus. Meu Deus, que comida era essa? Essa comida se chama Jesus. Ele é o pão vivo, Ele é a água viva que desceu do céu para te alimentar. No dia que você estiver para baixo, oprimido, depressivo, desanimado, pedindo até a morte para si, fala para o Senhor, seja sincero com o Senhor, seja honesto com Deus, fala: Senhor, se eu pudesse, misericórdia, eu estou muito mal. O Senhor não vai vir e vai acabar com você não. Ele não vai vir falar: rapaz, queria vergonha nessa cara, levanta daí. Não. A Bíblia diz que ele mandou um anjo servir um banquete para ele. Come, bebe e dorme. O Senhor, ele é muito amoroso. O Senhor, ele não é um julgador. O Senhor não é abusivo. O Senhor é o Pai, é o seu Pai. Quando você precisar, meu querido, coma de Jesus, coma do pão, beba da água, esse pão vai te revigorar. Você vai levantar, vai caminhar 40 dias no deserto se for preciso. Você vai ter forças para cuidar da sua casa, da sua família, da sua empresa. Vai ter vigor para liderar, para ganhar pessoas para Jesus, porque você está alimentado. Quem comer do pão nunca mais terá fome. Quem beber da água nunca mais terá sede. Mas é preciso se alimentar do Senhor Jesus. Ele é o nosso alimento. Por isso que você não deveria faltar culto, irmãos. Porque o que eu estou falando para você aqui é pão, água, para você se alimentar durante a semana. Se você falta um culto, você fica 14 dias sem ouvir isso aqui. Isso te faz mal, te enfraquece, te deixa desnutrido. A palavra é alimento para você. Faça compromisso com o Senhor, não faltar culto, não faltar célula, porque isso vai te alimentar. Mas também lá em João 8, nós já lemos João 4, João 6, agora João 8. João 8, verso 12. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz, meu querido, que não te deixa tropeçar. Ele é a luz que vai guiar os seus caminhos. Quando estiver na escuridão, lembre-se, Ele é a minha luz. Ele vai guiar os meus passos. E a luz nos diz da sua palavra. Porque lá em Salmos 119, verso 105,
Diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele é a palavra de Deus. Ele é a luz porque ele é a palavra. Como que você tem luz na sua vida? Quem tem Bíblia em casa aí, diga amém. Leia a palavra de Deus. Você vai ter luz quando você ler a Bíblia. Uma das coisas que eu sempre oro ao Senhor: Senhor, me livra de ser cego. Me livra de não enxergar o Senhor na palavra. Me livra de não ver o Senhor na tua Bíblia. Porque Ele é a luz. Ele é a luz que não nos deixa tropeçar. Por isso, meu querido, seja um versículo, um capítulo por dia, não passe um dia sem ler a palavra do Senhor, porque ela é vida, ela é alimento, ela é pão e ela é luz para você. Amém? Ainda no verso 23, ele diz algo, João 8, verso 23, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, mas eu sou lá de cima. Outra coisa que ele diz a respeito dele: eu sou lá de cima, porque o nosso Pai é celestial. Vós sois deste mundo, mas eu deste mundo não sou. Então Cristo, ele é celestial. Mas interessante é que Jesus, quando ele é crucificado na cruz, ressuscita ao terceiro dia, ele sobe às regiões celestiais, ele também nos leva juntamente com ele. A Bíblia diz que nós somos mortos, crucificados com Cristo e ressuscitados com ele também. Então, se ele é lá de cima, você também é lá de cima. Você vive no cenáculo. Eu preguei sobre isso algum tempo atrás. Nós vivemos no cenáculo, nos lugares altos, no aposento superior. Por isso você não deve enxergar a sua vida de baixo para cima, mas de cima para baixo. Essa doença aí é pequena diante do meu Deus. Essa crise no meu casamento é pequena. Olha o tamanhozinho, pisa nela. Esse problema no meu trabalho, essa crise financeira é nada perante o meu Senhor. Já ouviu aquela música da Maria Marçal? Esse problema aí para o nosso Deus é nada. Essa muralha aí para o nosso Deus é nada. Esse gigante aí é nada. Nada. Amém? Mas você só vai entender isso quando você tiver a revelação de aonde você está habitando. Onde você está? Se você olha para um prédio de baixo para cima, parece algo gigante, algo grandioso, invencível. Mas você pega um avião e passa por cima, e você olha para baixo, é algo pequeno. Então tudo depende da posição que você está. Se você se vê como alguém terreno, carnal, alguém pequeno, tudo vai ser grande demais. Mas se você se vê como Cristo te vê, que você é alguém celestial, e você vai olhar de cima para baixo, não é sobre as pessoas, nós não somos melhores que ninguém, nós não andamos altivos, pisando em pessoas, mas sobre as circunstâncias, sobre as doenças, sobre as misérias. Nós somos superiores sim, porque Cristo também é superior, Ele é lá de cima, cheio de glória. Amém, queridos? E nós estamos nele, no Senhor. Ainda em João capítulo 8, no verso 58, ele diz que antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. E o eu sou aqui está em letras maiúsculas, porque é a mesma palavra no hebraico que Deus usa lá em Êxodo. Eu sou. Por quê? Porque os judeus se gloriavam demais em Abraão. Nós somos filhos de Abraão, até hoje é assim. Os que não reconheceram Cristo. Então, qual que é a glória dos judeus? Sou filho de Abraão, filho de Abraão. E aí Jesus vem e fala, está aqui alguém que é maior que Abraão. Antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, eu já existia. Eu sou maior. Então, nós não podemos comparar Jesus com nenhum dos profetas, com Moisés, com Elias. Então é muito comum você apenas ouvir pregações a respeito de grandes homens, e aí princípios sobre Davi, princípios sobre Elias, princípios sobre Daniel, um espírito excelente.
Glória a Deus, tudo isso é muito bom, mas nós precisamos entender que esses grandes homens, todos apontam para Cristo. Cristo é superior que todos. Quando ele foi transfigurado, apareceu para ele quem? Moisés e Elias. E Pedro queria fazer 3 tendas. Vamos fazer aqui uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Porque é tudo igual. Eles são tão grandes como o Senhor Jesus. Moisés, Elias, o profeta. Moisés, o cara que escreveu a lei de Deus, os mandamentos de Deus, tudo no mesmo nível. A lei, os profetas e o Filho. Ei, meu querido, nessa hora, o céu se abre. E uma voz, como voz de trovão, diz: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O que o Senhor estava querendo falar naquela hora? Pedro, Elias e Moisés não é igual a Jesus, não. Este é o meu Filho amado. Elias e Moisés foram apenas instrumentos de Deus para apontar para o meu Filho amado. Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Por isso não coloca Cristo no mesmo nível da lei de Moisés, não coloca Cristo no mesmo nível dos profetas, porque ele não é, ele é superior. Leia o livro de Hebreus para você ver isso. Ele é superior aos anjos, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior aos profetas, ele é superior a todos. Por isso que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só ele é o Senhor. Só ele é o Senhor. Você crê nisso? Ele é superior. Antes de Abraão ele era. Aí muitos irmãos hoje querem comparar ele. É a mesma coisa. Com a ciência, com a medicina, com a terapia, com os coaches. Quero te falar, não é, meu querido. Não é. Ele é superior. João 10, verso 9. Diz que ele é a porta. João 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele não diz eu sou o portal. Ele diz eu sou a porta. Porque portal, no livro de Juízes, se você for ler os reis também, você vai perceber que o portal era um lugar de julgamento. Era onde os juízes julgavam os criminosos. No portal da cidade, criminosos eram mortos. Porque o portal aponta para a lei. Mas Jesus não diz eu sou o portal. Ele diz eu sou a porta. Porque a porta nos fala da graça. Jesus não é aquele que veio para condenar, para julgar. Tanto que lá em João 3, verso 15, diz que ele não veio para julgar ao mundo, mas veio para salvar o mundo. Por isso que ele é a porta. Ele é a porta, e a porta está aberta, escancarada para a salvação. Muitos falam, mas a videira é a igreja da porta larga. Na videira tudo pode, é a igreja da graça. Porque a Bíblia diz que a porta é estreita, e tem que se agonizar para entrar nela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se agonizou para entrar pela porta? O que você teve que fazer para ser salvo? Houve agonia na sua vida para ser salvo? Então esse texto não está falando de nós, porque nós não nos agonizamos para ser salvos. A salvação é de graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a... Quem é que crê no Senhor? Então você é salvo. Você não é salvo por aquilo que você faz, mas por aquilo que você crê. Se você crê que Cristo é o seu Senhor e o único Salvador, você é salvo. Aí eu te pergunto, essa porta é estreita ou larga? Eu não sei, mas ela é aberta para nós, escancarada, e qualquer um que crê pode passar. Amém? Essa é a porta. Cristo é a porta. Em João 10, verso 14, ele também diz, João 10, 14, eu sou o bom pastor. Lembre-se que ele está se revelando, é o grande eu sou. João nos fala de Cristo como Filho de Deus, como próprio Deus. Então ele está se revelando de uma maneira progressiva.
eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. A Bíblia diz em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, me leva para junto das águas tranquilas. Esse é o nosso Deus, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Quantos aqui são ovelhas do bom pastor? Então existe uma lenda no mundo gospel que diz que o pastor ia lá na ovelha que saiu do curral e quebrava as pernas das ovelhas. Quem já ouviu isso? E colocava a ovelha no seu ombro e trazia então de novo. Deixa eu te falar, o seu pastor não vai quebrar sua perna não, pode ficar em paz, amém? Você não está aqui porque sua perna está quebrada, porque um Deus carrasco está pondo doença em você. Não, eu vou para a igreja, porque se eu não for para a igreja, Deus vai quebrar minhas pernas. Não vai, isso é mentira. Você está aqui porque os pastos são verdejantes. O que segura a ovelha não é quebrar a perna dela, mas é o pasto que ela come. Não é cerca, mas é a comida, é o pão, é a água, é os pastos verdejantes. Então, meu querido, essa pregação que diz que Deus vai quebrar sua perna para você voltar para a igreja, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Às vezes existe sofrimento mesmo, mas alguns vêm até pela dor, e glória a Deus pela dor, mas não fica pela dor. Você não fica na igreja, você não fica na obra do Senhor, porque a dor passa, e quando a dor passa você vai embora. Você até pode vir pela dor, mas você só pode ficar pelo amor, ficando porque ama a presença de Deus, amém? Em João 11, verso 25, quantos estão comigo aqui hoje? Amém? João 11, verso 25, diz-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso aqui, queridos, nos dá uma alegria eterna, de saber que a morte não pode nos vencer, saber que a morte não é o fim, a morte é só uma passagem da sua vida terrena para a sua verdadeira vida. Esse mundo aqui é só passageiro, você vai viver 70, 80, 90 anos no máximo. Agora essa semana, ontem morreu o Silvio Santos, muito querido, todo brasileiro, né? Todo brasileiro gostava dele. E aí quem cresceu aí nos domingos vendo ele, mas todo mundo vai partir uma hora ou outra. Eu levei um susto porque eu não esperava que ele ia morrer um dia. Morreu. Todo mundo vai morrer um dia. Mas a pergunta é: você está incluído naquele que é a ressurreição, aquele que é a vida, ou você está fora dele? Porque se você estiver em Cristo, ainda que você morra, você vai viver. E ressurreição é muito mais que vida, porque a ressurreição, ela mata o velho homem, e ela traz de volta agora um novo homem, um novo homem. Isso é poderoso de viver em Deus, porque quando você crê que Ele é a sua ressurreição, você entende tanto a parte subtrativa da obra de Jesus, como também a parte aditiva. Porque se Ele fosse apenas a morte, Ele morreu na cruz, a morte nos fala do perdão dos pecados, da justificação, nos fala de ter levado a maldição embora. Mas quando Ele ressuscita, então Ele carimba ali todas as verdades que estavam escritas na palavra de Deus sobre Ele. Então, a parte negativa, a parte subtrativa, é quando Ele morre. E a Bíblia diz que você morreu com Ele, fomos sepultados com Ele em sua morte, amém, irmãos? Então seus pecados foram perdoados, as suas maldições foram jogadas lá na cruz, as suas falhas, os seus erros, todas foram canceladas. Mas não para por aí, Ele ressuscita, e a Bíblia diz que você ressuscitou com Ele.
E aqui nos fala da parte positiva, aditiva. Então, a bênção que estava sobre Cristo também está sobre a sua vida. A justiça de Cristo está sobre a sua vida. A prosperidade, a saúde, o vigor de Cristo está sobre a sua vida. Por isso nós participamos da ceia. Quando comemos do corpo, comemos da vida do próprio Senhor Jesus. Em João 14, verso 6, a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos. Eu não sou uma das verdades. Eu não sou uma das vidas. Não. Eu sou o artigo definido. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Só há um caminho para chegar até o Senhor. Só há uma ponte que leva ao céu. E essa ponte se chama Jesus. Só Ele. Para quem estava perdido, Ele é o caminho. Para quem estava na mentira, Ele é a verdade. Para quem estava morto, Ele é a vida. Ele é a vida. Mas também em João 15, verso 1. João 15, verso 1. Ele diz: eu sou a videira. Amém? O nome da nossa igreja. Mas Ele é a videira. Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. E nós somos o ramo. E o ramo está ligado. O ramo tem a mesma natureza que o tronco. Ou seja, nós estamos conectados, enxertados, a mesma natureza, o mesmo viver. Que Cristo vive, nós também vivemos, que nós somos um com Ele. Amém, irmãos? Mas o verso 2, muitas vezes perturba muitos crentes. Que diz assim: todo ramo que estando em mim não der frutos, Ele o corta. Ele corta. Então se eu não der fruto, Ele vai me cortar. Se eu não produzir, eu vou ser cortado. Igual na minha empresa. Que pai é esse? Presta atenção. Essa palavra cortar aqui foi muito mal traduzida. Infelizmente, tem alguns casos na Bíblia do português que acontece isso. Porque a palavra no original aqui, isso é, como é que eu posso falar? É muito comum entre os teólogos, todos sabem disso. E mesmo assim, essa palavra continua aqui. A palavra no original é levantar. Levantar, sabe por quê? Porque, não sei se você já foi em vinhas, lá no Rio Grande do Sul tem muito. Aquelas plantações de uva. Você vai perceber que a videira, os ramos da videira, elas crescem para baixo. Por isso que elas são amarradas naqueles troncos, naquelas ripas, para que elas possam crescer e dar fruto. Porque se um ramo novo ele cresce e ele fica ali no chão, junto com a lama, com a terra, ele não produz fruto. Então vem o viticultor, pega aquele ramo e levanta o ramo e junta ali com o tronco e faz com que ele dê fruto. Então, meu querido, quando você não frutificar, Ele não vai te cortar, Ele vai te levantar. Ele vai pegar você lá embaixo, não estava frutificando, não estava ganhando alguém para Jesus, não estava mudando de vida. Ele vai te levantar, porque Ele é o viticultor, Ele é aquele que cuida de você. Ele vai te levantar e vai te colocar na videira de novo. Amém, irmãos? E Ele diz também em João capítulo 6, verso 20. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Quero encerrar com essa história. Porque Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o Messias, eu sou lá de cima, eu sou antes de Abraão, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Isso, eu estou falando só aquilo que Ele falou sobre si. Porque de Gênesis a Apocalipse, você vê de fato quem Ele é. E tem uma história interessante, lá em João 6, que eles estão no meio de uma tempestade, no mar da Galileia.
E aí os discípulos, a Bíblia diz que eles estão com medo, estão indo a pique, afundando. E eles veem um homem vindo em direção a eles, e eles se enchem de temor. O que o Senhor fala para eles? 6:20, João capítulo 6, verso 20. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Sou eu sou. Se você sabe que Jesus é o grande eu sou, você não vive com medo. Pode estar no meio da tempestade, pode estar no meio de uma bagunça, até mesmo que você quem fez. Mas se você sabe o Deus que você serve, se você conhece o seu Salvador, eu vou te falar, não vai ter mais medo no seu coração. Você vai descansar. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele vai voltar para buscar a sua igreja apaixonada. Ele é o Deus que eu sirvo. O dia que você estiver passando por uma tribulação, meu querido, escute a voz de Deus falando no seu coração: eu sou, não tem mais. Mas também lá em Marcos capítulo 4, verso 41, também conta a história de uma tempestade no mar. Estavam todos os discípulos, mas nesse caso aqui, Cristo estava com eles no barco, dormindo. No meio da tempestade, estava dormindo. E os discípulos morrendo de medo de afundarem. E aí eles começam a gritar: Jesus, Jesus, socorro, socorro. Cadê o teclado? Tem não? Faz o fundo para mim aí, Natan. Aleluia. Senão você não vai aparecer terminando. Tem que ter um fundinho musical da emoção. Amém? Então ele estava dormindo no barco, e os discípulos começam a gritar: Jesus, nos ajude, nos ajude. E a Bíblia diz então que Jesus se levanta e dá uma ordem: vento, tempestade, chuva, acalma-te, emudece-te. E a Bíblia diz que na mesma hora, a tempestade, as ondas, o vento se acalma, e tudo fica calmo. E nesse momento, no verso 41, a Bíblia fala que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu te falei aqui muitas coisas que Jesus era, e que continua sendo. Mas ainda assim, você vai olhar para ele embasbacado, admirado. Fala: quem é este que salvou meu casamento? Quem é esse que me tirou do lamaçal do pecado? Quem é esse que me deu alegria? Quem é esse que me salvou? Quem é esse que restaurou a minha família, a minha casa, que me prosperou? Quem é este? Pedro, João, Tiago, todos os homens que estavam com ele, naquele momento, conheciam o Senhor. Mas chega um momento que você tem que ter uma admiração, um susto positivo. Quem é este? Quem perguntou foi Pedro. Pedro perguntou: quem é este? Jesus se importa com o que você pensa dele. A Bíblia diz que uma vez Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem o povo ser o filho do homem? Eles falaram: olha, uns dizem que é Elias, Jeremias, ou até um dos profetas. Mas Jesus não estava preocupado com o que os outros pensavam. Aí ele então volta a pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? O Senhor pergunta para você hoje: o que você acha que eu sou? Eu sou só um bom exemplo, de liderança para seguir? Uma pessoa jóia? Quem você diz que eu sou? Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas antes disso, Pedro pergunta: quem é este? Quem é este? Quem é este? Talvez Pedro não tinha uma noção, mas eu quero falar para você quem é este. Talvez eu estivesse lá, eu falaria para Pedro: Pedro, este é aquele que estava no princípio de todas as coisas, juntamente com Deus, e pela sua palavra criou tudo.
Este Pedro é que sustenta o universo com a palma das suas mãos. Ele é o prometido, descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro de Deus que foi substituído lá no Monte Moriá por Isaac. Ele é o Cordeiro que foi morto e teve o seu sangue passado nos umbrais da porta para livrar os israelitas do espírito da morte. Ele é a coluna de fogo no deserto à noite e a nuvem que estava no deserto durante o dia. Ele é o tabernáculo de Deus que veio habitar no meio do seu povo, cheio de graça e verdade. Ele é o altar de sacrifício que foi morto vários animais pelos pecados do povo. Ele é a bacia de bronze que nos lava dos nossos pecados. Ele é os pães da proposição que nos alimenta, o candelabro que nos dá luz. Ele é o altar de incenso que sobe para Deus como aroma suave. Ele é o véu que foi rasgado pelo próprio Deus de cima a baixo. Ele é a arca da aliança. Ele é o campeão de Deus. Ele é o meu pastor. Quem é este, Pedro? Ele é a minha cura, a minha justiça. Ele é a minha bandeira, a minha santidade. Ele é o maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o renovo, como está lá em Zacarias, o rebento de Jessé, o verbo da vida. Quem é este, Pedro? Este é aquele que tudo foi feito, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é este, Pedro? Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o servo sofredor, que se humilhou, que vestiu a toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Ele, Pedro, é aquele que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Este é aquele que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Quem é este, Pedro? É o pão da vida, é a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida. Este é a videira verdadeira, a porta às ovelhas, o bom pastor. Quem é este, Pedro? Ele é aquele que foi morto, crucificado, que pagou os nossos pecados, que ficou 3 dias no centro da terra, no inferno, pegando as chaves da mão da morte, que venceu o aguilhão da morte, por amor a você. Quem é este, Pedro? Este é o que ressuscitou ao 3º dia, está vestido com manto de sangue, está cavalgando num cavalo branco. Este, Pedro, é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Em sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele vai voltar para buscar a sua igreja apaixonada. Quem é este, Pedro? Este é Jesus Cristo de Nazaré. A ele toda a glória, toda a honra, todo domínio, toda a majestade a ele. Este, Pedro, é o nosso Pai amado. Você pode ficar de pé, né?